Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos a diretora do Ibope, Márcia Cavallari. Ela veio aqui para conversar com a gente sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, política, eleições municipais. Bem-vinda, Márcia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Em primeiro lugar, vamos ver as telas de pesquisa que o professor Antônio Lavareda trouxe para a gente. Depois a gente começa o nosso bate-papo. Avaliação do governo Jair Bolsonaro. 40% ótimo ou bom, 29% regular, 29% ruim ou péssimo, 2% não sabe. De 17 a 20 de setembro de 2020. Percepção sobre o governo Jair Bolsonaro por áreas de atuação. 51% segurança pública, 48% combate à pobreza e à fome, 44% educação, 43% saúde, 38% combate à inflação. Fonte CNI Ibope, de 17 a 20 de setembro de 2020. Márcia, a última pesquisa CNI Ibope de avaliação do presidente Jair Bolsonaro mostrou uma coisa curiosa, quer dizer, ele tinha 29% de ótimo e bom, saltou para 40%, cresceu 11%. Ele tinha 38% de ruim e péssimo, baixou para 29%. Regular ficou mais ou menos na mesma. Então eu sei que os eleitores se movem, e não dá para a gente falar que isso é automático, mas fica parecendo que a pessoa que achava ele ruim ou péssimo passou a achar ele ótimo ou bom. Como é que acontece esse fenômeno? Me explica um pouquinho essa curva. Obrigada, Lavareda e Mônica, pelo convite. Bom, então, essa pesquisa foi a primeira pesquisa face a face realizada após a pandemia, né? E a gente vê movimentos interessantes dentro dessa pesquisa. Quer dizer, são muitas variáveis juntas e não dá para a gente falar da pesquisa de dezembro para essa, que saiu do ruim e péssimo, foi para ótimo e bom. Normalmente esse movimento se dá saindo um pouco do ruim e péssimo, vai para o regular e parte do regular vai para o ótimo e bom. E quando a gente analisa aí por vários segmentos, a gente vê que em alguns segmentos essa movimentação foi maior, em outros menor, né? Outros, inclusive, não tiveram nenhuma movimentação. Eu queria que você pode esmiuçar um pouquinho para a gente isso? Em que segmentos que ele teve um salto maior, que segmentos que ele foi coparalisado? Tá, então, onde ele cresceu mais, né, de dezembro para cá, foram segmentos onde ele cresceu menos. Ele foi dos jovens de 16 a 34 anos, nas pessoas com renda mais alta, né, 5 salários mínimos ou mais de renda familiar, região sudeste, cresceu também, mas menos. Em compensação, ele cresceu muitos pontos, tipo 16 pontos, 17 pontos, 15 pontos, em alguns outros segmentos, como as periferias das grandes cidades. Então, esse foi um nicho onde ele cresceu bastante. As pessoas com até um salário mínimo de renda familiar, as pessoas com escolaridade mais baixa, né? Então, ele teve segmentos, nas regiões, ele cresceu no Nordeste, apesar do Nordeste não ser a região com maior avaliação, ele cresceu num patamar significativo, né? No Sudeste cresceu menos, no Sul também cresceu, Norte e Centro-Oeste também. Então, assim, essa compensação dessas movimentações, cada um desses segmentos com um peso diferente no conjunto da população, faz com que a gente tenha essa sensação de a comparação dos números que fala, bom, saiu do ruim e péssimo, foi pro ótimo e bom. Mas é que são vários movimentos internos que levam a esse resultado final. Márcia, quando nós olhamos os números da pesquisa de vocês para a CNI, essa avaliação ótima e boa de trabalho ótimo e bom do presidente do seu governo, em 40 pontos percentuais, ela está parecida com a de outras pesquisas, obviamente, divulgada recentemente, e nós podemos entendê-la porque esse número, 40%, é muito parecido com o pouco mais de 39% que o presidente teve sobre o total de eleitores. Então, nós podíamos dizer assim, olha, o presidente está mantendo o seu eleitorado, grosso modo. Seu eleitorado está satisfeito com o seu governo. Agora, ele mostra uma expansão, porque na questão da aprovação ele chega a 50 pontos. 50 pontos. E aí tem alguns elementos curiosos. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o que eu vou colocar agora. Vocês avaliam diversas áreas sociais,
área econômica, juros, desemprego, etc., saúde, segurança, várias áreas. Há apenas uma área onde a aprovação do presidente praticamente coincide com a sua aprovação geral ao governo, que é na área de segurança pública. Mesmo na área de combate à fome e pobreza, que é onde a maioria das pessoas termina associando o êxito nas pesquisas de opinião do presidente Bolsonaro, mesmo nessa área, se dá praticamente um empate na aprovação versus a desaprovação. O que é que você acha que seria a principal variável que estaria influenciando essa aprovação do presidente? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, e também é um dado bastante curioso que vem nessa pesquisa, poucas vezes nós vemos em levantamentos assim a avaliação presente ser inferior à expectativa com relação ao futuro. O presidente tem 40% do governo de ótimo e bom, mas quando perguntado sobre o futuro, isso cai para 36%. Me chamou a atenção. Qual é a sua visão sobre essas duas coisas, Márcio? Bom, começando pela segunda, né, eu acho que tem assim e a gente vê isso na pesquisa, até quando a gente avalia o índice de confiança, as pessoas estão avaliando positivamente este momento do governo, mas acho que elas ainda têm um pé atrás, porque no nível de confiança não acompanha o nível de aprovação, por exemplo, né? Ele tem menor confiança do que o nível de aprovação. Então, agora está sendo bem avaliado, mas eu não tenho tanta certeza no futuro, né? Então, as pessoas ficam um pouco com o pé atrás em relação a essa confiança, que ainda eu acho que está num processo de ser conquistada aí pelo presidente. Também acho importante falar, antes de responder a primeira pergunta, e comparando o resultado do presidente Bolsonaro neste momento do mandato dele com outros presidentes, é curioso que a gente vê que tanto o Fernando Henrique quanto o Lula, no mesmo momento do governo, no mesmo tempo de governo, tipo 2 anos de governo, no mesmo setembro do segundo ano de governo de cada um deles do primeiro mandato, o índice de aprovação dos presidentes eram 38%, também de avaliação ótima e boa. Então, tanto Fernando Henrique quanto o Lula, 38%, Bolsonaro agora 40%. Só Dilma que tinha um índice bem mais alto no segundo ano de mandato, no mês de setembro, que chegou a 67% de avaliação ótima e boa no governo Dilma. Então, ele está numa média dos outros presidentes, né? Ele é o melhor índice dele, mas ele está na média ali de Fernando Henrique e Lula. E acho que tem essa questão ainda de ganhar confiança, né, no governo. Acho que ainda está num processo de ganho de confiança. E na primeira pergunta que você fez, então tem várias áreas. A área que ele mais se destaca é a área da segurança pública, onde tem ali uma avaliação, mais de 50% das pessoas aprovando a gestão na área de segurança pública, né? O fato de ter mais aprovação é porque quando a gente faz o ótimo, bom, regular e péssimo, parte desse regular, quando você cruza o regular com a aprovação, você vê que é um regular mais positivo do que negativo, o que faz com que a avaliação de ótimo e boa de 40 passe para 50 na aprovação quando você faz esse cruzamento. Então ele tem um regular de 29, mas a gente poderia dizer, grosso modo, que ele tem desses 29, 10 pontos a mais que vão para aprovação na hora que você faz o cruzamento das duas perguntas. Márcia, o Lavareda fez uma observação que eu queria aprofundar um pouquinho mais, que ele falou, vai coincidindo, né, essa aprovação dele com o que ele teve de votos no total do eleitorado em 2018, o que poderia significar que o eleitorado dele está contente com ele, mas eu imagino que tem algumas movimentações aí, eu não sei se essa pesquisa consegue identificar, porque você diz o seguinte, ele cresceu nos últimos meses 16 pontos, entre o eleitorado mais de periferia, de salário mínimo e etc, etc. Quer dizer, tem algum eleitor que ele está conquistando e algum eleitor que ele está perdendo? Você percebeu algum movimento interno
nesses grupos específicos? Tem algo que a gente possa anotar aí? Ou seja, ele está conseguindo, com esse auxílio, por exemplo, da epidemia do coronavírus, do auxílio emergencial, conseguiu conquistar um eleitorado, por exemplo, na região Nordeste, que era mais refratário a ele? Como é que estão sendo esses movimentos? Então, no Nordeste, ele não tem a maior avaliação, mas ele ganhou um pedacinho do Nordeste, né? Porque se você compara, por exemplo, o perfil do eleitor dele quase que se mantém, quase que não tem perda do perfil do eleitor que o elegeu lá em 2018, né? Então, Nunca teve perda. Em nenhuma pesquisa da série ele chegou a baixar nesse eleitorado dele. Não, permanece, ele tem o mesmo índice que ele tinha em dezembro, por exemplo, entre as pessoas mais escolarizadas, de maior renda, entre os homens, né? Mas ele ganha ali um pouco de eleitores nesse segmento que majoritariamente na eleição de 2018 tinha votado no Haddad, né? No Fernando Haddad. Então ele ganha ali um pouco e faz esse aumento, quando a gente compara de dezembro para cá, basicamente são esses novos eleitores ali que estão avaliando neste momento positivo, mas não era um eleitor que votou nele originariamente. Então ele ganhou, aí seja por N razões, né? Seja porque se identifica com ele, por exemplo, um eleitor ali da periferia se identifica com ele, com as ideias, e conheceu mais e hoje avalia mais positivamente, ou até mesmo as pessoas que foram beneficiadas por uma série de ações aí, como por exemplo o auxílio emergencial agora durante a pandemia. As pessoas avaliam positivamente o fato dele ter ajudado as pessoas ali que realmente estavam precisando. O ruim e péssimo também é um núcleo duro ali também, né? A rejeição a ele também não, ou tem alguma alteração ali naquele núcleo mais... Você falou que o eleitorado fiel a ele continua e sempre teve poucas variações. E o núcleo do ruim e péssimo também fica com poucas variações, é isso? Ou você vê movimentos dentro dele? Não, o ruim e péssimo a gente vê o movimento que saiu lá de dezembro, parte do ruim e péssimo de dezembro, e que deve ter tido um movimento interno ali de ir para regular, e parte foi para ótimo e bom, entre esses segmentos aí que ele foi conquistando ao longo aí do governo. O presidente Bolsonaro hoje, do alto desses 40% de ótimo e bom, dos 50% de aprovação, você diria que ele, nas capitais, vai ser o principal influenciador das eleições municipais desse ano? Eu não estou dizendo decisor, eu estou dizendo principal influenciador. Lembrando, por exemplo, que nessa pesquisa, no Nordeste, ele tem, se a memória não me trai, 30% de ótimo e bom. Não é 33% ou 30%? 33% de ótimo e bom. Veja só para deixar o elemento aí para a reflexão nossa. Ele teve, no segundo turno de 2018, sobre os votos totais, ele teve 23% de votos no Nordeste. Então, só no Nordeste ele cresceu 10 pontos. Em algumas áreas deve ter crescido mais do que 10 pontos, como você relatou na conversa com a Mônica. Então, voltando ao ponto, ele vai ser decisor e na sua avaliação, ou pelo menos principal influenciador? Não sei se será nas capitais, porque nas capitais, quando a gente faz essa comparação da avaliação dele, nas capitais, no conjunto de capitais do país, é onde ele menos cresceu se compararmos de dezembro para agora, né? Então, o crescimento dele, ele pode ser sim um influenciador das eleições municipais em municípios pequenos e médios, que aí, assim, teve uma movimentação maior de uma avaliação mais positiva na comparação da avaliação dele, né? Então, em várias pesquisas aí que nós estamos fazendo, nas avaliações municipais, tem municípios que ele tem índices maiores do que os apresentados nas pesquisas nacionais. Então, acho que em alguns municípios aí, no interior, ele teve uma avaliação positiva que cresceu, nas periferias das regiões metropolitanas, quer dizer, nos municípios que compõem as regiões metropolitanas, mas menos nas capitais. Então, nas capitais, eu acho que pode ter numa ou outra, dependendo do quadro político ali que vai se colocar, né? Então... Mas você, pelo lado, pela pesquisa também que você fez recentemente de São Paulo, desculpe lhe interromper, pela pesquisa de São Paulo, parece fazer sentido
a aposta num voto, digamos, já teve o Bolsonaro em 2018, agora seria o bolsomano, o voto dele, quer dizer, o voto do russomano associado a ele. Você acha que isso vai dar consistência para o russomano manter suas intenções de voto, o que não ocorreu nas eleições passadas, em que ele competiu, o russomano? Então, quando a gente olha a avaliação do Bolsonaro em São Paulo, a avaliação dele em São Paulo não é boa, né? É menor do que a avaliação nacional. Agora, de toda forma, eu acho que o Celso Russomano entra nessa eleição num patamar diferente pelo próprio apoio do Bolsonaro, né? Então, eu acho que vai depender aí de como vai a campanha se desenrolar, de como o russomano vai se portar aí durante a campanha, né? Porque ele já teve várias outras eleições onde ele começou bem e fatos que aconteceram durante a campanha fez com que ele não chegasse ali na reta final. Então, acho que é uma questão da gente monitorar. Eu acho que ele entra numa condição diferente nessa eleição de São Paulo, mesmo estando associado ali com o Bolsonaro e mesmo tendo o Bolsonaro uma avaliação pior na cidade de São Paulo do que na média nacional. Só aqui para complementar a pergunta do Lavareda, quer dizer, 34%, né, falam, 11% votariam com certeza em São Paulo num candidato do Bolsonaro, 23% talvez votassem, o que dá 34%, pode talvez ajudá-lo a consolidar, mas 64% dizem que não votariam de jeito nenhum no candidato do Bolsonaro, isso na capital, São Paulo. Quer dizer, por um segundo turno não pode ser um peso difícil dele carregar, Márcia? Ou isso não influi muito, ou as questões regionais acabam se sobrepondo? Como é que você vê isso? Não, pode sim, pode ficar uma situação complicada para um segundo turno, porque ele não tem um consenso em São Paulo e na cidade de São Paulo a avaliação negativa dele é maior do que a ótima e boa, né? Mas de toda forma eu acho que para o eleitor do russomano, o apoio do Bolsonaro pode colocá-lo numa situação diferenciada nessa eleição. Ainda na eleição, mas agora numa outra chave. A sua pesquisa sobre as eleições de São Paulo averigou também a disposição dos eleitores de votarem, porque há um medo em alguns segmentos de abstenção, da abstenção ser mais elevada esse ano, por conta da crise sanitária. E verificou-se lá que 7% não vão votar e 20% estão em dúvida. Ou seja, nós estamos falando aí de 27% de eleitores. A abstenção em 2016 foi de 22%, grosso modo. Somando-se que mais 13% de votos branco e nulo deu 34,8%. Quase 35% dos eleitores de São Paulo não votaram em 2016. Nós estamos falando de 3 milhões, pouco mais do que 3 milhões de eleitores que não votaram. Esse número de abstenção, na sua expectativa, pode crescer muito, para além do que está delineado, esboçado nessa pesquisa, por conta do menor rigor da Justiça Eleitoral, já anunciado com relação a essa ausência dos eleitores, eles vão poder justificar por telefone, por mensagem, etc. e tal. É uma possibilidade, só lembrando que é um fato interessante para a gente considerar, que o Uruguai realizou agora bem pouco eleições locais. A taxa de comparecimento foi 85%. A diferença é que no Uruguai a Covid foi praticamente controlada, só houve 47 mortes, dá 14 mortes por milhão de habitantes, enquanto aqui na cidade de São Paulo nós estamos com alguma coisa em torno de 600 e 1.000 mortes por milhão, praticamente. A minha expectativa antes da pandemia é que nós verificaríamos nas eleições de 2020 uma abstenção menor. Por quê? Porque como teve muitas cidades que tiveram o recadastramento biométrico, sempre toda vez que tem um recadastramento, diminui a abstenção porque há uma atualização do cadastro do TSE. Então é sistemático que a gente observa que cada vez que tem um recadastramento, na eleição seguinte há uma diminuição na proporção, no cálculo de abstenção, porque atualiza-se o cadastro. Então quem mudou e não transferiu o título, e aí aparece como uma abstenção, tal, fica resolvido. Então, a minha expectativa antes da pandemia era que a gente tivesse uma abstenção menor. Agora, com a pandemia, aumenta a probabilidade de muitas pessoas não quererem ir votar em função da situação que estaremos no dia da eleição.
né? Eu acho que hoje, quando a gente fez essa pergunta, as pessoas estão respondendo hoje com a situação da pandemia como ela está. Se daqui até lá, dia 15 de novembro, as coisas forem melhorando, esses números apresentados na pesquisa certamente vão diminuir, né? A gente vê que tem um interesse geral assim, das pessoas no voto para prefeito, porque a prefeitura é a instância mais próxima do eleitor, então impacta ali no seu dia a dia, né? do seu dia a dia mesmo, de se movimentar pela cidade. Então a gente vai ter que ver como é que esse indicador de certeza de voto, porque você perguntar se você vai votar, por isso que a gente fez essa pergunta com o contexto da pandemia. Porque quando você pergunta se você iria votar ou não, a maioria fala que vai, porque é obrigatório, né? Então ninguém fala, não vou. Tem um índice lá que falam que não vai, mas não é uma coisa que você... Mas ela é histórica, assim, todas as eleições tem essa parcela alta de fala que vai votar, e depois a gente, quando vê a abstenção, acaba ficando mais alta, né? Então, por isso que a gente fez essa questão de ir votar ou não, a questão da segurança, no contexto da pandemia. Então, com esse indicador hoje, a gente poderia dizer que vai ter uma abstenção alta, né, em relação a esse resultado. Mas eu acho que isso pode ir mudando ao longo que a campanha começar. Eu acho que a campanha está começando. Primeiro que ela vai ser super curta. Segundo, que as pessoas vão começar a pensar na eleição agora, porque até então a cabeça das pessoas estava na pandemia, né? Então agora não, só vai ter eleição, então a gente vai ter que monitorar aí esse indicador ao longo das pesquisas para a gente ter uma precisão melhor de saber o que vai acontecer com uma possível abstenção. Márcia, falando aqui pandemia, epidemia, praticamente um consenso, quer dizer, entre cientistas, entre médicos, entre vários setores políticos, que a gestão dessa epidemia aqui, do novo coronavírus no Brasil, feita pelo governo Jair Bolsonaro, não foi boa, né? Pelo comportamento pessoal do presidente, de minimizar o vírus, teve 2, 3 ministros da saúde. No entanto, quando a gente pega a avaliação dele aqui, sobre a área da saúde, a aprovação na área da saúde, que a pesquisa de vocês mostrou, daqui 43% aprovam a condução dele na área da saúde. E tem áreas até que são menos bem avaliadas, de combate ao desemprego e na questão do meio ambiente. Quer dizer, você acha que, ao fim e ao cabo, essa questão da epidemia vai se diluir no tempo e isso não vai pesar numa campanha, por exemplo, presidencial de 2022? Não sei, mas assim, eu acho que quando a gente vê a população, de maneira geral, tem uma parcela grande que concorda com o presidente, né? Que acha que é um vírus mesmo, que todo mundo vai ter que pegar um dia e que tem que sair para trabalhar, né? E que se tiver doente vai se curar e tal. Então tem uma parcela significativa. Isso a gente vê agora quando começou a reabertura aí das economias nas cidades, as aglomerações, as pessoas não usando máscara e tal. Então tem uma parcela ali que concorda, né? Então, assim, eu acho que ficou de novo, né? Como várias coisas agora no Brasil a gente está tendo essa questão de polarização também na questão da saúde. Então tem uma parcela que é totalmente contra, que acha que tem que ter o isolamento, que tem que evitar as mortes e tal, e tem outra parcela que acha que isso é um exagero, de que as pessoas têm que trabalhar para poder sobreviver e tal. Então, de novo, acho que, e mesmo o resultado aí que você aponta, mostra uma polarização, né? Não é que está assim, a maioria falando uma coisa ou outra, está bem dividido, né? Você tem 43 de um lado, 47 do outro, sei lá, não lembro o número de cabeça. 55 então, do outro. Mas está sempre quase no meio a meio. 43 a 55 na questão da saúde. Uhum. Então, está sempre quase meio a meio ali. Você não tem Você tem uma maioria falando que não aprova, mas não é uma maioria folgada, né? É uma maioria que deixa ali a questão dividida. Então, em muitos assuntos, a gente está tendo aqui no Brasil essa polarização, né? Em vários temas, né? É meio ambiente. Meio ambiente tem a desaprovação maior, né? Mas Sim. Em vários temas a gente tem essa questão bem dividida. A questão da saúde, a questão
de educação, né? Se volta para a escola ou não volta para a escola. Então a gente está com muitos temas na nossa sociedade bem divididos em relação ao seu posicionamento. Márcia, o presidente é do Rio de Janeiro, seus filhos também fazem política lá, ele teve uma vitória ainda maior do que teve em São Paulo, no Rio. O governador do Rio foi afastado, então não vai ter participação na eleição. O prefeito é candidato à reeleição, conta com o apoio do presidente. Você acha, juntando tudo isso que eu falei e à luz das pesquisas recentes, você acha que o apoio do Bolsonaro coloca definitivamente o prefeito Marcelo Crivella no segundo turno? Olha, acho que a eleição do Rio vai ser bem complicada por conta dessa questão da inelegibilidade, né? Então a gente não sabe, certamente esse julgamento, não sei se, certamente não vai dar tempo de ser julgado até a eleição do dia 15 de novembro, e acho que fica uma incerteza para o eleitor se ele vai ser ou não vai ser candidato, se ele for candidato e depois julgarem que ele é realmente inelegível, se as pessoas votam ou não votam. Então eu acho que o Rio de Janeiro tem um ingrediente que independe aí do apoio do Bolsonaro ou não, que é ter a certeza de eu votar num candidato que vai ser realmente eleito, né? Então eu acho que essa questão do julgamento, e acho que não é possível que ocorra todas as instâncias até 15 de novembro, vai gerar uma insegurança que, independente, a não ser que aconteça algo, porque as pessoas ficam bem preocupadas, né? Falam, voto ou não voto, mas ele vai assumir, não vai assumir, se eu voto ele ganha, quem que assume, então gera uma insegurança no processo, né? Então eu acho que uma eleição do Rio vai ser uma eleição bem complexa, que a gente vai ter que acompanhar de perto. Ainda falando em eleições, Márcia, você deve ter visto, talvez tenha feito algumas pesquisas, já projetando cenários para 2022. Nessas pesquisas, quem aparece em segundo lugar, ali à frente, ou às vezes empatado com o candidato Fernando Haddad, mas em várias delas um pouco à frente, em segunda colocação, é o ex-ministro Sérgio Moro. Você, com a experiência que tem, anos de pesquisa, de reflexão sobre isso, você acha que o Sérgio Moro é um nome, de fato, competitivo para 2022? Seria, caso viesse a ser candidato? Eu acho que sim. Eu não fiz nenhuma simulação ainda de eleição presidencial, mas acho que ele tem potencial, sim, de ser um candidato viável. Infelizmente, a gente chegou ao fim do Ponto a Ponto. Quero agradecer muito a sua presença, convidar você para voltar várias outras vezes aqui, porque nós vamos precisar para acompanhar essa eleição municipal. Obrigada, Márcia, por nos conceder Obrigada, foi um prazer. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.